A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai interpretar o texto é interpretar o texto tentando entender a estrutura do texto. O contexto gramatical, quais são as palavras que o autor usa. Se você prestar atenção lá no capítulo 1 de Colossenses, versos 15 a 20, você vai perceber que o autor, o apóstolo Paulo, ele fala que Cristo é o primogênito de toda a criação. E se você for lá no versículo, a parte B do versículo 18, está escrito lá que ele é o primogênito dentre os mortos. Aí eu falei, opa, tem uma coisa aqui. Lá no começo do 15 ele fala que ele é o primogênito de toda a criação, lá embaixo ele fala que ele é o primogênito dentre os mortos. E aí, se você prestar atenção no versículo 16, ele diz assim, porque nele todas as coisas foram criadas. E aí, se você prestar atenção no versículo 19, ele também fala, porque nele toda a plenitude de Deus habita. E aí a primeira parte, versículos 15 e 16, fala sobre a criação. Cristo é o primogênito de toda a criação, porque ele tem preeminência, ele criou todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o criador de tudo. Versículos 19 e 20 fala de Cristo como redentor, daquele que realiza a nova criação. Ele é o primogênito de entre os mortos porque ele está começando uma nova era, uma nova história. Jesus está começando um mundo do zero, ele está criando um novo Gênesis. Fala da criação e da nova criação. E aí eu percebi, tem uma estrutura aqui. É o que a gente chama na teologia bíblica de estrutura de sanduíche ou estrutura de quiasma. E aí o que tem no meio? Verso 17 e 18. E ele é antes de todas as coisas. Nele todas as coisas residem. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, isso aqui é um grande hino cristocêntrico, em formato de sanduíche. Nós temos a supremacia de Cristo sendo apresentada, ele é superior a qualquer coisa, aos anjos, às religiões, às visões de mundo. Cristo é o centro de tudo. Por quê? Porque ele é o criador de todas as coisas e porque ele é o redentor de todas as coisas. Você tem que mergulhar no texto, ler o texto várias vezes, repetir esse processo. E aí você começar a perceber qual que é a estrutura dessa passagem. Começar a perceber quais são qual é a linha de raciocínio que Paulo está seguindo. Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 20 está muito claro aqui. Ele está querendo provar para nós que nós não precisamos de anjos, nós não precisamos de homens, nós não precisamos do judaísmo, nós não precisamos de feitiçaria, nós não precisamos de fezinha, nós não precisamos de nada para termos plenitude na nossa vida. Nós temos Cristo. Cristo no centro. Olha a estrutura do texto. Cristo no centro, Cristo como Criador e aquele que começa uma nova criação. Além disso, na interpretação do texto, você tem que se perguntar qual é o pano de fundo histórico e cultural por detrás daquela passagem. No caso aqui de Paulo, ele tinha pelo menos dois panos de fundo culturais. Primeiro, ele estava lidando com cristãos que estavam retornando para o judaísmo, retornando para a circuncisão, retornando para o templo, retornando para sacrifícios. E Paulo está dizendo, não, nós adoramos aquele que é criador de todas as coisas e é redentor de todas as coisas. Nós não precisamos voltar para o passado, nós temos a revelação completa em Cristo. Ele também está lidando com gregos que tinham uma espiritualidade politeísta, que eles praticamente dedicavam toda a sua veneração a diversos seres espirituais. E aí Paulo está falando, não, Cristo é supremo, se você tem Cristo, você não precisa de mais absolutamente nada. Um outro texto que eu gosto de refletir sobre essa ideia do pano de fundo histórico, o texto do filho pródigo, por exemplo. Quando o filho mais novo chega para o pai e fala assim, me dá a minha herança e todos os bens que me pertencem. Se você lê aquele texto e para por ali, sem se perguntar quais são os elementos da cultura da época que estão inseridos, você vai perder a grande sacada do texto. Que na medida em que o filho mais novo pede a herança para o pai, estando ainda vivo, o filho mais novo está comunicando uma verdade muito profunda e muito frustrante ao coração do pai. Está dizendo, pai, para mim o senhor está morto. Porque um filho só recebe a herança do pai depois que o pai parte. Ele está pedindo a herança para o pai ainda estando vivo. Isso é um sinal do Evangelho para nós. O que as más novas do Evangelho? É que o ser humano matou Deus do seu coração. O coração humano é um verdadeiro cemitério de Deus. Nós não queremos Deus. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, ser humano é morte espiritual. Ser humano
pode até falar com a boca que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, mas o ser humano sem Cristo, ele vive como se Deus estivesse morto. E essa é a trajetória de vida do filho mais novo. Então isso é importante, né, o aspecto cultural da coisa, para você entender a profundidade do texto. Eu costumo interpretar um texto utilizando pelo menos 4 contextos. O primeiro que eu já falei é o gramatical. Preste atenção nas palavras que se repetem e na estrutura do texto, como o texto é construído. O segundo contexto que é importante é o contexto literário. É o que é que vem antes dessa passagem, o que é que vem depois. Por exemplo, na parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela é contada dentro de um pacote de 3 parábolas. Primeira parábola, uma ovelha que é perdida e é resgatada pelo pastor. A segunda parábola, uma mulher que perdeu uma moeda, uma riqueza. E aí então ela encontra a moeda perdida. E a terceira parábola, um pai que tinha 2 filhos. E os 2 estão perdidos. E o pai vai atrás dos 2 filhos perdidos. Tanto aquele que era rebelde e não religioso, quanto aquele que era certinho e muito religioso. Na visão de Cristo, os 2 estão perdidos. Se você parte do pressuposto que a parábola do filho pródigo ela vem em sequência, você entende que a grande sacada para interpretar a parábola não está no filho, está naquele que vai atrás do filho. Então, a chave é o pai, porque toda vez que o perdido é encontrado, há uma celebração, há uma festa. O pastor encontra a ovelha perdida, ele celebra, faz um banquete. A mulher encontra a moeda perdida, chama as amigas para uma festa. O pai encontra o filho perdido, faz um churrasco. Isso é muito importante para você entender as conexões e quais são as ideias principais de uma passagem. É o contexto literário, o que vem antes e o que vem depois. Além disso, além da gramática, das palavras, além do contexto literário, já falei, contexto histórico e cultural. O que da cultura me ajuda a interpretar essa passagem? Vou dar um exemplo. Na parábola do filho pródigo, o pai diz que ele vai matar um boi gordo e fazer uma festa com o seu filho que estava perdido e foi achado. Naquela cultura, existiam 2 tipos de festa que você dava se você morava numa fazenda. A primeira era uma festa privada, particular, só para a família, e uma segunda festa é uma festa para toda a vizinhança, para toda a cidade. Geralmente, para uma festa particular, você só precisa de um bode ou de um pequeno novilho. E foi isso que o irmão mais velho disse quando ele viu aquela festança. Falou assim, o senhor nunca matou, eu nunca tive um bodezinho sequer. Ou seja, eu nunca tive uma festa privada. E para esse aí, que gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, você matou um boi gordo para toda a vizinhança, para toda a cidade. Ou seja, a festa que Deus está preparando para nós não é uma coisa pequena, privada, é uma festança. É uma festa que envolve todos os povos. Quando você entende esse aspecto da cultura do texto, que tinha festa privada com um bode e tinha festa que era da cidade com o boi gordo, você entende a cor do texto, como o texto é mais profundo. Ficou claro isso para vocês? Então, você interpreta gramaticalmente, você interpreta literariamente, você interpreta historicamente e você também interpreta culturalmente. Então, são esses os 4 passos iniciais que eu faço. E se pudesse adicionar mais um, a interpretação teológica. E a interpretação teológica basicamente se resume a uma coisa. O que esse texto me fala de Cristo e me fala da salvação em Cristo? Porque nós não podemos esquecer que toda a Bíblia tem só um assunto: Cristo e a salvação. Então qualquer texto da palavra de Deus, de acordo com o próprio Cristo, aponta para Ele como o Redentor de todas as coisas. Então toda a passagem tem um sentido teológico, aponta para Cristo. Nesse caso, nós temos o irmão mais velho que veio, diferente do outro, veio nos buscar, que abandonou a sua própria herança para vir ao nosso encontro e nos resgatar. Nós temos um pai que deixa tudo para trás e corre ao nosso encontro, nos dá anel, nos dá sandálias. Tudo isso tem um significado. Andar descalço era uma coisa de escravo. Quando o pai dá uma sandália para o filho, ele está dizendo que você agora é parte da família de novo. Ou seja, ele nos adota em Cristo. Quando ele dá um anel de ouro para o filho,
Está dizendo, você ainda tem aliança comigo, você faz parte dessa família. Quando ele fala, por exemplo, dê a melhor roupa para ele, significa que ele é digno, significa que ele não é qualquer um, ele não veste a roupa dos empregados, ele veste uma roupa de linho, ou seja, é uma roupa que representa que agora não há mais queixa diante de Deus. Nós estamos purificados, Deus nos aceita, Deus nos abraça como filhos. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, eu te vejo num próximo vídeo. Tchau!